pessoal, nessa videoaula então a gente vai iniciar aí com as funções padrões do Google Planilhas e vamos iniciar esse início da aula falando sobre mais uma formataçãozinha simples aqui, que é o ajuste de texto. Então nós temos 3 ajustes de texto. Então quando o texto ele ultrapassa a nossa célula, por padrão ele vem com ajuste estourar. Para que eu mude esse ajuste aqui, eu posso clicar 2 vezes na interseção, então ele já formata aqui para o tamanho necessário, ou eu posso vir aqui, ó, nesse ícone, ajuste de texto, e eu tenho 3 opções. Estourar, que é a padrão, eu tenho ajustar, então ajustando, ele vai dar os enters necessários aqui para que ela caiba, aí eu posso clicar na linha e ela ajusta aqui para mim. E eu tenho uma última opção aqui, que é cortar. Cortando, o texto simplesmente é cortado e não aparece para o usuário. Para eu ver esse texto, eu posso clicar aqui, ele aparece aqui em cima, ou eu posso dar 2 cliques, ele aparece aqui para mim. Tá? Então, só essa formataçãozinha básica no início da aula para vocês estarem por dentro desses ajustes de texto. Tá? Mas vamos lá então às nossas primeiras fórmulas, que serão as fórmulas de soma, que são as fórmulas padrões aqui do Google Sheets. Para inserir uma fórmula, eu posso já digitar diretamente aqui nesse campo fórmula, então eu posso digitar a fórmula aqui. A fórmula sempre inicia com igual, vem a fórmula e entre parênteses os parâmetros que a gente vai passar, uma função, né? Ou eu posso, caso eu esqueça a fórmula ou tenha um pouco de dificuldade, eu posso vir aqui em inserir, função, e aqui eu insiro a função que eu quero. Aqui em cima tem as mais utilizadas e aqui tem divididas por assunto. Por exemplo, se eu vier aqui em matemática, aqui no fim eu tenho as de soma. Vamos pegar a primeira soma aqui. Sempre que eu abro uma função, o Google Planilhas apresenta para mim um tutorial, uma documentação dessa função. Por exemplo, soma, eu tenho o valor 1, né? E o valor 1 aqui eu tenho aqui explicação, ó, o primeiro número ou intervalo a se somar, e o valor 2 entre colchetes. Sempre que vier um parâmetro aqui em colchetes, quer dizer que é um valor opcional. O valor opcional aqui são números ou intervalos adicionais à minha soma. Por que que precisa ter esses valores? Porque às vezes eu tenho alguns valores aqui e tenho outros valores aqui também. Por exemplo, 100, 200, 300. Então eu tenho um intervalo aqui, fica difícil de eu selecionar os 2 intervalos. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, soma, né? Seleciono o meu intervalo, então cliquei e arrastei. Fecho o meu colchete, porque o segundo parâmetro é opcional, fecho parênteses e aperto Enter. Né? Então aqui eu tenho que é 4.500 essa soma aqui. Vamos supor que eu também quisesse incluir esses números do intervalo. Clicaria aqui, aqui em cima eu posso editar a minha fórmula, dou ponto e vírgula, sempre para separar é ponto e vírgula, e seleciono o meu segundo intervalo aqui. Ó. Fecho o meu parêntese, dou Enter, então aqui está somando esses valores com esses valores. Outro detalhe interessante aqui do Google Planilhas, que algumas fórmulas ele já traz de forma fácil, de forma rápida aqui para a gente. Então, por exemplo, se eu não quisesse exibir esses dados para o usuário, mas quisesse saber qual que é essa soma, poderia selecionar aqui, ó, e aqui embaixo ele já me dá a soma aqui, ó, tá vendo? De forma bem simples. Às vezes eu preciso só saber, não preciso exibir esses dados. Então ele me dá aqui. Aqui também ele me dá a média, qual que é a média desses 3 valores, o mínimo, o máximo, a contagem de valores e a contagem de números aqui desse intervalo. Tá bom? Então esse aqui é um atalho que é bastante usual também. Então o primeiro campo que eu vou colocar aqui vai ser a soma. Vou colocar aqui essa soma, né? Seleciono o intervalo, fecho e aqui eu já tenho a minha soma. Aqui inserindo, vindo aqui em função matemática e vindo aqui no final aqui eu tenho a segunda fórmula aqui que é a soma quad. Então aqui é a soma dos quadrados, né? Então a soma dos quadrados nada mais é do que somar realmente os quadrados. Vamos ajustar esse texto aqui, ó. Vim aqui, ajustar, já ajustou o texto aqui para mim. Vamos supor que eu tivesse o número 2, o número 3 e o número 4. O quadrado de 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9 e 4 elevado ao quadrado é 16. Né? Eu somando esses 3 valores, eu tenho o valor de 29. Então a soma dos quadrados nada mais faz do que isso. Então se eu colocar aqui, ó, soma quad e selecionar esse intervalo aqui, eu tenho o valor 29, que é a soma dos quadrados. Tá bom?
Então, por exemplo, se eu quisesse saber os quadrados desse número aqui, ó, desses números, eu mudaria o intervalo aqui. Vamos deletar esse intervalo, vamos pegar esse intervalo. Então eu tenho aqui que a soma dos quadrados é 7.130.000 reais aqui, quadrado de todos esses números. Uma outra fórmula que a gente tem aqui é o soma condicional, né? Que é o soma if ou soma se, que é a soma condicional. Então, a soma condicional, eu posso vir aqui e inserir função, função matemática, soma se. Soma se, eu defino primeiramente aqui, ó, o intervalo sobre o qual é testado. Então, qual é o intervalo que eu vou testar a minha condição? Por exemplo, eu posso dizer que vai somar o valor aqui se a pessoa tiver mais de 25 anos. Então, o intervalo que eu vou testar vai ser esse intervalo aqui. Então, esse intervalo que eu vou testar. O segundo parâmetro que eu tenho que passar é o critério a ser aplicado. Então, por exemplo, posso colocar aqui que seja maior do que 25 anos, né, de idade. E o terceiro critério, que é opcional, é o intervalo que eu vou somar. Qual o intervalo que eu quero somar? É o valor aqui. Então, vou selecionar aqui por fim e ele vai somar aqui para mim 3.300. Repare aqui, ó, ele verificou 20 é maior do que 25? Não. Então, não somou 1.200. 30 é maior do que 25? Sim. Então, ele somou 1.300. 40 é maior do que 25? Sim. Então, somou 2.000. Aqui, por exemplo, se eu colocasse maior do que 30, ele somaria apenas o último aqui, que é 2.000. Então, essa é a soma condicional. Aqui, turma, uma outra soma bastante interessante também é a soma com várias condições. Então, às vezes a gente precisa somar valores, mas são vários critérios que a gente tem que seguir. Então, por exemplo, a fórmula é a soma cis, né? A outra era a soma se, agora é soma cis, ou sum ifs, no inglês, né? Outro detalhe, se você colocar aqui, por exemplo, sum ifs, ele já vai converter aqui para mim como soma cis, tá vendo? Então, se você utilizar o inglês aqui também, ele funciona normalmente. Então, soma cis. Primeiro critério que ele vai pedir aqui para a gente, o intervalo da soma. Qual o intervalo que você quer somar? São os valores, de vírgula. O segundo é o critério 1. Qual que é o critério 1? É esse, o intervalo do critério 1. E o critério 1 é que seja maior do que 25 anos. Mesma coisa do outro exemplo. E eu vou adicionar um segundo critério, que vai ser aqui esse intervalo. E eu quero que o nome seja igual a Wesley. Então, esse é o meu segundo critério aqui. Repare aqui que ele pegou o 2.000, que é acima de 25 anos e nome Wesley. Se aqui, por exemplo, eu colocasse o nome Thaís, ele pegaria a Thaís aqui 1.300. Outra coisa, se eu colocasse aqui, por exemplo, diferente de Thaís, ele pegaria o Wesley. Se eu colocasse aqui, por exemplo, maior do que 19 anos, ou seja, todos aqui têm mais do que 19 anos, e diferente de Thaís, ele somaria o Tiago aqui, que tem acima de 19 e não é Thaís, e o Wesley, que é acima de 19 e não é Thaís também. Aí pegaria 3.200. Então, o símbolo de diferente é o menor maior assim. Então, turma, por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo.